Neste momento, para mediar o terceiro eixo temático sobre projetos e tecnologias, chamamos como mediador secretário executivo do Instituto Plácido Castelo, Paulo Alcântara Saraiva Leão. Lembrando que os cases terão 10 minutos. Convidamos para a apresentação dos casos Silvia Costa Pinto Ribeiro de Araújo, do TCE de Minas Gerais, com o tema Utilização do TICS em cursos à distância pelas escolas de contas brasileiras. Uma salva de palmas para a nossa participante. Rosângela Maria da Silva Quadros e Fábio José Lopes Vieira, do TCE do Pará, com o tema Aplicativo TCM nas escolas. TCM do Pará. Obrigada. Rosângela Maria da Silva Quadros e Fábio José Lopes Vieira, do TCM também do Pará? Certo. Ótimo, então. Com a palavra, para mediar o terceiro eixo temático do dia, o secretário executivo do IPC. Bom, pessoal, vamos continuar. Está muito corrido, né? Não deu tempo nem de levantar um pouquinho, esticar as pernas, mas a gente já tem que atender, porque tem palestras depois e tudo. E, então, como foi falado, esse eixo temático fala de projetos e tecnologias, e eu vou ler o currículo na ordem aqui da Silvia, que vai falar primeiro. Pode ser? Só aguardando que chegue. Já está na hora. A Silvia Araújo, ela é diretora e professora da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, do TCE de Minas Gerais. Analista de controle do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, já coordenou a capacitação de servidores e a revista do TCE-MG. Também é mestre em Direito Constitucional pela PUC do Rio e bacharel em Direito pela UFJF. Vou passar a palavra para a Silvia, que vai falar sobre a utilização de TEDx em curso à distância pelas escolas de contas brasileiras. Oi, gente, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Eu falo novamente porque eu já estive em anos anteriores, né, participando dessas reuniões e desses encontros das escolas de contas. Fiquei afastada durante alguns anos e agora estou tendo a satisfação de voltar, e não haveria lugar melhor do que voltar no Ceará, onde já fui tão bem acolhida anteriormente e tenho sido não só aqui, como, né, por telefone, com auxílio nos sistemas, pelo que eu já quero até agradecer, né, o Paulo, que está participando e incentivando a sessão do sistema de gestão acadêmico deles, junto com a Hilária. Obrigada. Bom, o que eu vou falar aqui hoje é um pouco da nossa vivência na Escola de Minas Gerais acerca das questões atinentes à tecnologia. Né? Muitos aqui já mencionaram nas falas anteriores que a gente vive num mundo de constante mudança, de transformação digital, e que todas as escolas têm passado aí por uma renovação para tentar alcançar isso. E aí eu queria falar que isso surge talvez de dois pontos, duas questões. Uma diz respeito a essa que eu acabei de mencionar. A gente vive num mundo muito tecnológico. Né? A velocidade que a tecnologia chega até nós, ou que invade os nossos espaços, porque eu até menciono isso mais à frente, a tecnologia ela não pede licença, não permite que a gente fique inerte. Por outro lado, e eu sou uma grande defensora disso, a tecnologia ela é uma grande parceira, principalmente para nós na educação. Então, justamente em razão desses dois apontamentos, nós desenvolvemos lá no tribunal, estamos em curso ainda, uma pesquisa que trata sobre a utilização de TEDx em cursos à distância pelas escolas de contas. Mas não simplesmente da utilização de TEDx, mas principalmente da percepção do usuário, né, do aluno desse curso, acerca do uso da TEDx. Por que isso? Porque a gente percebeu
que hoje tem se falado muito na questão do ensino. Quando a gente fala em educação à distância, a gente tende a falar de educação sob a ótica do ensinar, né? E deixa-se de lado a preocupação, muitas vezes, com o aprender. Né? Tem uma pedagoga, chama Leia Anastasio, que falava sobre a ensinagem, porque ela fala o seguinte: o ensinar, como todo verbo de ação, ele tem duas dimensões. Uma dimensão que é a dimensão da intenção, que está bem ligada a essa questão do ensino tradicional. Eu chego, falo, exponho, apresento através da minha técnica todo o conteúdo, só que depois eu tenho uma outra dimensão, que é a dimensão do resultado. Qual é o resultado? O aluno aprendeu? Quem me ouve apreendeu o que eu falei? Né? Quem me ouve entendeu, internalizou aquilo? Então, o verbo ensinar, ele tem essas duas dimensões, sendo que no ensino, tradicionalmente, a gente fica muito na primeira dimensão, que é a dimensão da intenção de dizer algo a alguém, a intenção de ensinar, sem muitas vezes nos preocupar com o resultado, que é o resultado do aprendizado, e que é aí o que a Anastasio fala em ensinagem, ela cria esse novo verbo. Então, bom, o que vai consistir aqui a minha apresentação? A minha apresentação, inicialmente, fala um pouquinho dessa questão de educação à distância e TEDx, eu já explico adiante o que é cada um desses conceitos, como a gente tem iniciado a utilização de TEDx na nossa escola de contas, e, posteriormente, eu vou apresentar aqui o primeiro levantamento que a gente fez na pesquisa, né, da percepção do usuário. Muitos de vocês foram incomodados por mim diretamente ou pela minha equipe, pedindo caridosamente que vocês respondessem a um questionário. Às vezes, não tão só caridosamente, mas insistentemente, que vocês respondessem ao questionário, mas, ao menos, eu tenho aqui o resultado para trazer de vocês. Já os agradeço, todos responderam, todas as escolas responderam. Então, a gente tem um primeiro levantamento, que é um levantamento que a gente fez com vocês, para depois a gente partir para uma outra etapa, que é com o usuário. Espero que vocês não durmam, como é à tarde, a gente vai passar 2 filminhos. Primeiro são 2 minutos, peça paciência, depois de mais alguns slides, eu passo mais um de 3 minutos, é coisa rápida. Você passa para mim, por favor? Não, o link. Gente, é porque eu tinha perdido essa palestra e aí algumas coisas ficaram de fora. Eu não consegui recolocá-las. Ficou artesanal, como costumam dizer lá em Minas Gerais.
esse vídeo mostra um pouco, né, da evolução das tecnologias na educação. E eu acho interessante esse vídeo para a gente falar de tecnologias na educação, porque o vídeo mostra exatamente o que são tecnologias. A gente associa hoje tecnologia, né, a grandes equipamentos, mas o quadro negro é uma tecnologia, o livro era uma tecnologia. A questão é que essas tecnologias, elas vêm se modificando com o passar do tempo. Então, o que são as tecnologias digitais de informação e comunicação? Elas nada mais são que essas tecnologias, só que em meio digital. Ou seja, são essas tecnologias de uma lógica binária, né, de uma linguagem binária, digitais. Por isso a gente fala dos celulares, computadores, tablets. Isso são tecnologias digitais que a gente utiliza para veicular informações e comunicação. E a gente percebe aí que essa forma, né, de veicular informação e comunicação, ela vem se modificando. E associado a isso, é importante a gente retomar um pouco o conceito de educação à distância, porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: o que é educação à distância? Educação à distância é o que surge hoje, que eu tenho um computador, que a pessoa em outra localidade está realizando uma ação educacional, né, independente da questão territorial. Mas isso já existia, porque quando eu falo que o livro era um suporte para o aprendizado, ele era uma tecnologia, digamos assim, disponível àquela época, eu estou dizendo que a educação à distância ela já existe há bastante tempo, né? Alguns aí lembram do Telecurso 2000, tinha aqueles cursos por correspondência. Há quem diga, não sou estudiosa disso, mas há quem diga que a gente tem educação à distância desde 1900. Né? Então, faz muito tempo que as pessoas trabalham e estudam de forma desterritorializada. E por que é importante a gente falar isso? Porque quando a gente fala em educação à distância, a gente continua falando em educação, né? Então, a gente não pode segmentar a questão da educação à distância, da educação presencial, como muitos têm feito ultimamente, e esquecer que a gente está falando de uma mesma coisa, que é a educação. Por isso eu mencionei inicialmente a importância do foco no aprendizado, né, do foco no ensino. O fato de a gente trabalhar com a educação à distância, ou seja, utilizar tecnologias que estão ao nosso dispor hoje, né, para contribuir que ações educacionais chegam a pessoas que não estão no mesmo local que nós estamos, não nos exime da obrigação de ter atenção com o aprendizado, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Né? Tem um decreto, em 2005, que regulamenta na LDB, fala que a educação à distância é a modalidade educacional por meio da qual o processo ensino-aprendizagem acontece a partir da mediação didático-pedagógica utilizada por meios e tecnologias da informação e comunicação. Esse conceito é importante, eu quis trazê-lo só para falar da mediação didático-pedagógica, porque um dos pontos que diferencia a educação à distância da educação presencial é justamente a presencialidade. Né? Então, a existência do mediador ela é diferente. Esse mediador didático-pedagógico que está ali no decreto, regulamentando o conceito de educação à distância, ele existe no ensino presencial. Né? O professor na sala de aula, como eu disse para vocês, dentro do método tradicional, ele muitas vezes se dá como: eu dei a matéria, eu falei, eu expus, o aluno não aprendeu, o problema está com ele. Né? Mas eu fiz a minha parte ali no processo de ensino. Enquanto na educação à distância, por sempre ter havido muita desconfiança, existe toda uma crítica, né, aos mediadores, seja o tutor, seja o professor. Por quê? Na educação à distância, é interessante, as pessoas questionam o aprendizado, justamente para criticar, para falar: não, ninguém aprendeu nada, não. Mas quem disse que na educação presencial se aprende? Eu só estou trazendo essa reflexão para que a gente, de fato, possa se empenhar no aprendizado, seja nas nossas ações presenciais, sejam nas distâncias. Até hoje, o aluno tem permanecido nos ombros do professor,
tem visto tudo com os olhos dele e julgado tudo com a mente dele. Já é hora de colocar o aluno sobre suas próprias pernas, de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e contusões e escolher a direção. Isso é uma fala do Vygotsky, né, que é um pedagogo que fala muito da autonomia e da colaboração. Por que eu mencionei ele aqui? Porque não tem como a gente falar de ações educacionais à distância que não tratem diretamente da questão da autonomia. E o Vygotsky fala muito disso, que o processo educativo ele é um processo construtivista, ele é um processo que se realiza através dos inúmeros fatores que atuam naquela ação. Tanto o mediador da ação educacional, quanto o aluno, quanto o ambiente, quanto as tecnologias que são colocadas à disposição. E aí está a relação com a questão das TEDICs. Eu não tenho como falar em TEDIC, em utilizar TEDIC, sem me preocupar que esse uso esteja destinado à construção do conhecimento, né? Dentro dessa ótica de que ao aluno existe a autonomia e que no ambiente eu posso fomentar colaboradores. A Carol mostrou agora essa ferramenta, né, esse site, e o que ele propõe? Ele propõe interação, porque o ser humano ele é um ser social e o conhecimento se dá pela interação. O Vygotsky falava isso, né? A colaboração, a interatividade, né? A interação, né? Melhor dizendo, entre as pessoas e a interatividade que você pode ter, né, do aluno com a mídia é que garantem o aprendizado. Então, os processos educacionais eles podem ser mais interativos e colaborativos através do uso de TEDICs. E esses níveis de interação vão variar aí. Pode ser aluno-professor, aluno-aluno, aluno-mídia, mas o fato é que a gente precisa se preocupar com o nível de interação que as TEDICs nos oferecem. Aqui está uma experiência nossa, lá na nossa escola de contas, que é o uso de tecnologia nas nossas ações de capacitação. Eu gosto muito dessa imagem, né, da sala de aula dentro do celular. Nós temos muitas discussões internas sobre o uso dessas tecnologias, né? Geralmente os professores têm uma posição de que o aluno está distraído, entrando em rede social, enquanto eu estou lá perdendo meu tempo falando, querendo ensinar para ele. Porque o professor pode querer ensinar, mas se o aluno quiser aprender, não tem jeito, porque é uma via de mão dupla. Então, assim, tentando vencer um pouco essa barreira, nesse ano a gente começou a propor a utilização de algumas tecnologias, até para fomentar a sensibilização do nosso público interno, em especial, para esse uso, já que, como muitos disseram aqui, o auditor do século XXI, ele precisa, né, ter capacidade de utilização dessas tecnologias disponíveis, não só tecnologias de informação e comunicação, mas base de dados e tudo mais. E lá no tribunal a gente teve aí a inauguração, muitos de vocês estiveram, inclusive, presentes da nossa Central Suricato de Inteligência e Fiscalização Integrada no início do ano de 2017, que é um prédio com tecnologia de ponta, com equipamentos extremamente sofisticados, e nós temos servidores que não estão preparados para utilizar toda essa tecnologia. Daí a nossa preocupação, e aí fazendo um acréscimo à fala da Bibiana também anterior, que é uma postura proativa da escola, né? A gente percebe a necessidade de sensibilizar o nosso público quanto ao uso de tecnologias e o que está acontecendo no mundo. Então, num evento recente, nós utilizamos o WhatsApp, né, para eliminar o papel, para dar mais velocidade. O WhatsApp ele pode ser utilizado para perguntas e respostas, como ele também é utilizado para listas de transmissão, né, depois do evento. É uma ferramenta interessante, todo mundo tem, é um aplicativo que todo mundo tem, não tem dificuldade. E nesse mesmo evento, a gente começou a trabalhar agora com algo que nós incluímos em todos os nossos eventos externos, que são os webinars. Os webinars são transmissões ao vivo que a gente faz na página do Facebook, antes ou após as palestras, né, de algumas pessoas que estão no tribunal. Por exemplo, nesse caso aí foi com Flávio Yunes,
que é de Brasília, uma pessoa que a gente tem muita estima, apesar de estar sempre aí falando dos nossos tribunais de maneira crítica, né? É uma pessoa muito estimada por todos nós. Então, nós fizemos o primeiro webinar com ele. E o que nós percebemos? Que o número de visualizações nos webinars que nós realizamos foram superiores a todas as publicações do tribunal. E aí a nossa comunicação ainda está estudando o porquê disso, né? Se isso tem a ver com o palestrante, tem a ver com o dia, tem a ver com o fato de ter sido noticiado, porque a gente coloca no hot site do evento uma aba de webinars previstos, com os horários e quem que vai estar. E é super bacana, que são 4 minutos, 10 minutos no máximo, de uma fala rápida, dando continuidade ao que já foi tratado, ou antecipando, né, estimulando as pessoas para as discussões que virão em cada um dos eventos. Mas eu brinco com o pessoal da comunicação que eu tenho certeza que o sucesso de acessos nos webinars tem muito mais a ver com uma tecnologia que as pessoas estão acostumadas a usar, né, com o fato das pessoas gostarem de rede social, as pessoas gostam de utilizar esse tipo de ferramenta. Então, é isso, a gente precisa se adaptar. Eu vou passar, meu tempo já acabou, eu vou passar o último videozinho bem rápido, né, só para a gente falar sobre essa questão da necessidade de adaptação. Depois eu vou passar só os slides e depois compartilho também do levantamento que a gente fez junto às escolas. Quem já assistiu, eu peço desculpas, mas foi um vídeo que rodou muito. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se
chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É do que é ter aquela velha opinião, aquela opinião formada. Bom, gente, não é propaganda da Vivo e da Samsung, não, tá? Mas é porque eu acho muito bacana essa homenagem que eles fizeram a Raul Seixas. O nosso convidado é o... Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu, de forma alguma, sugeri esse outro vídeo. Mas é um vídeo muito interessante, né? Porque fala justamente desse contato aí com a tecnologia e como que isso se incorpora às rotinas mais inusitadas, como, por exemplo, deles lá tostando o porquinho na fogueira, né? E ali escolhendo o ponto da carne no celular ou vendo a chuva. Porque é algo assim, até nos vale também a reflexão. Você está ali na chuva olhando o tempo. Hoje eu fiz isso de manhã. Uma colega minha de trabalho lá em Belo Horizonte falou assim: Silvia, está chovendo muito, acho que eu vou ter que trabalhar em casa. Eu entrei no Clima-Tempo, não que eu estava duvidando dela, mas eu queria ver como que estava esse negócio de chuva. Aí deu lá 80%, trovoadas. Então, assim, a gente mesmo, quando a gente está em contato, e o vídeo mostra isso, né? Você está vendo que está chovendo, você está ali com a tecnologia. Mas, bom, aqui foi o nosso grupo de pesquisa, só para a gente finalizar. Foram 33 escolas que participaram, respondendo o questionário. Antes éramos 34, né? Com a extinção do TCM do Ceará ficamos 33, então somos todas as escolas ou unidades de treinamento, como é o caso do TCM do Rio. E eu ainda não apurei as respostas com cuidado, eu só gerei os gráficos, né, do Google Forms, mas está aí, né? Sua escola oferece cursos à distância, a grande maioria oferece. Para quais públicos os cursos são ofertados, a gente tinha aí múltiplas possibilidades de marcação, e aí a gente percebe servidores em sua maioria, mas também jurisdicionados. A maior parte são cursos livres, são os MOOCs. Outras, como tinha campo aberto, algumas escolas especificaram mais, por isso desconsiderem o fato desses dados ainda não estarem devidamente tratados. Com relação à metodologia, também era um campo múltiplo, mas a gente percebe que a maior parte dos cursos são autoinstrucionais, o que não, assim, eu particularmente não vejo problema nenhum, desde que esses cursos sejam devidamente estruturados, metodologicamente preparados.
né? A Carol mencionou aí a questão dos avatares, a gente também teve uma experiência muito bacana numa ação de controle integrada que a gente fez, uma ação de capacitação em que a gente estimulava o nosso jurisdicionado, o controlador interno, a realizar uma auditoria no portal de transparência. Então, a gente o orientava a fazer a auditoria no portal do próprio município dele, por isso chamou a ação integrada de controle. E a gente fez isso através de uma ação de capacitação, e foi toda feita com avatares. As pessoas que eram os técnicos, que foram os conteudistas do curso, foram criados avatares para eles se sentirem, de fato, ensinando isso para o nosso público. Foi muito bacana, tem sido, porque, na verdade, são várias ações. Se possui uma equipe responsável para a oferta. Gente, eu vou passar aqui rápido, porque eu sei que o tempo já está mais do que ultrapassado. Aqui a especificação dos componentes das equipes, a forma que os cursos são estruturados. Bom, eu vou disponibilizar esse material, e aí vocês vão conseguir ver. Só peço para que vocês considerem que os dados ainda não foram tratados, a gente simplesmente os retirou do Google. Depois a gente vai, no âmbito desse grupo de pesquisa, solicitar novamente a participação de vocês para responderem, para viabilizarem um outro questionário para a gente finalizar a pesquisa. Obrigada, né? Vamos continuar. Obrigada, Paulo. Obrigado, Silvia, pela palestra, muito bem feita, e parabéns pela escolha da música também, muito bonita. Dando continuidade, a gente vai passar a palavra agora para Rosângela Fábio, né, lá do TCM do Pará. Eu estou com o currículo da Rosângela, o Fábio não sei se enviou ou não enviou, não estou com... Não, então, vê se o pessoal ainda encontra. Chega já, vou logo lendo aqui o da Rosângela. Formação em Administração e Direito, servidora lá do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, atualmente ocupando o cargo de diretora executiva da Escola de Contas Conselheiro Iravaldi Rocha. E ela vai falar junto com o Fábio, né? Fábio José Lopes Vieira. Daqui a pouco a gente lê o currículo, apareceu, chegou. Tá bom. Fábio é formado em Administração, pós-graduado em Contabilidade, Finanças e Orçamento Público, Gestão Estratégica de Recursos Humanos e analista de controle externo lá do Tribunal. Eles vão falar sobre o aplicativo TCM nas escolas. Quem é que vai? Tem uma apresentação nossa. Bem, boa tarde a todos. E, rapidamente, sei que o tempo é muito breve, mas o nosso agradecimento por estarmos aqui mais uma vez, fazendo parte desse grupo seleto das escolas de contas, e o nosso agradecimento também aos nossos gestores, a conselheira Mara, nossa diretora-geral da escola, que nos prestigia, e nesses 2 anos tivemos um trabalho bem intenso. Nossa escola está funcionando desde agosto de 2015, então estar aqui com vocês é sempre aprender, e é nesse sentido que estamos aqui. A nossa proposta é falar de um projeto, ficou uma palavrinha ali, o projeto Capacitação, desenvolvido pela Escola de Contas desde 2017, e esse projeto acabou por fomentar o controle social digital, porque, paralelamente, o Tribunal vem desenvolvendo várias atividades no campo da tecnologia, e foi criado esse aplicativo, que o Fábio vai poder falar, porque foi o que trabalhou efetivamente sobre isso, e juntamos as duas coisas para que pudéssemos chegar aos nossos jurisdicionados. As ações da ECPC, de interiorização, começaram, como disse, em 2017, no projeto Capacitação. Em 2017, nós rodamos o Estado em 13 polos, atingimos uma média de 2.000 servidores, e nesse período de 2017, nós atuamos principalmente com o eixo do Legislativo e do Executivo Municipal. Tentamos iniciar já em 2017 atendendo o controle social, mas não era o momento. E quando foi
2018, nós colocamos dentro do projeto de capacitação, desenvolvido pela nossa coordenadoria pedagógica, o eixo do controle social. E juntamos, foi muito feliz porque conseguimos chamar os integrantes dos conselhos municipais de educação, de saúde, quer dizer, foi bem diversificado, e tivemos nesse... Pode, por favor? Já falei aqui as 13 regiões, e em 2018 nós tivemos que reduzir um pouco o número de polos onde trabalhamos. Aí fomos só a 5 polos, e colocando executivo, legislativo e controle social nas 5 regiões, principalmente aqui, Belém, Marabá, Paragominas, Santarém e Altamira. Fábio, volte só um pouquinho no nosso mapa. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar, que sempre falamos entre nós, o nosso estado ele é muito grande. A nossa dificuldade de caminhar por todo o estado é grande. Mas, em 2017, conseguimos atender todas as regiões, que nós trabalhamos dentro da proposta de divisão do estado, e já em 2018 tivemos que reduzir, porque precisávamos fazer um trabalho mais voltado também para os nossos servidores. Pode passar, Fábio, por favor. Então, com esse atendimento em 2018, nós tivemos aqui 1.319 inscrições no eixo do Executivo, 404 no eixo do Legislativo e 639 no eixo do Controle Social, que foi realmente bastante interessante, porque eles estão chegando, e foi o nosso amigo no painel pela manhã, eu só não gravei o estado. Sim. Paraíba. Sim, ele dizendo justamente isso, que é a importância de nós trabalharmos com o controle social. E, inclusive, esse aplicativo, ele vem bem ao encontro do que você colocou, do trabalho com os estudantes, porque eles poderão interagir. E é essa a proposta que o Fábio vai colocar mais adiante. Por favor, Fábio. O objetivo, dar conhecimento à sociedade sobre o papel do TCM, nós precisamos dizer por que existimos, apresentando as ferramentas disponíveis para o exercício do controle social, com vistas ao estabelecimento de uma gestão pública integrada que garanta a ampliação das ações de cidadania. O tema do curso foi Conselhos Sociais, com foco nas prestações de contas, e a carga horária de 8 horas, e os nossos instrutores, desde 2017, fundamentalmente são os nossos técnicos do Tribunal de Contas. Em 2017 tivemos parceria da Assembleia Legislativa, como esse ano também, o IBAMA, o SEBRAE também nossos parceiros, tá certo? E nesse momento, quando nós chamamos a turma do controle social, nós combinamos então com a nossa diretoria de planejamento e colocamos o nosso colega Fábio a trabalhar conosco justamente para divulgar a ferramenta, que é uma ferramenta de controle, e o Fábio vai poder explicar mais aí. Então, é uma integração, a comunidade em geral pode participar, ele está disponível, e foi assim que nós chegamos e resolvemos trazer essa experiência nossa, que não é uma experiência diretamente da Escola de Contas, porque não nasceu na Escola de Contas, mas como nós estamos tentando chegar cada vez mais perto do cidadão, nós achamos que valeria a pena. E aí eu já vou passar para o Fábio, para que ele possa falar um pouco do aplicativo. Boa tarde. Só dando continuidade ao que a doutora Rosângela está falando, o nosso aplicativo ele tem 2 objetivos bem aparentes. Um é fomentar o controle social, é trazer a sociedade para perto do tribunal, e o tribunal de mão dadas com essa sociedade e desenvolvendo de uma maneira mais adequada essa educação municipal no nosso estado. O segundo objetivo, antes de eu apresentar para vocês as telas do aplicativo, e aqui é muito importante que vocês entendam a sistemática do aplicativo para que, quando eu passar para a parte prática, vocês consigam visualizar, é o seguinte: é receber demanda da comunidade escolar. O que eu chamo de comunidade escolar?
A comunidade escolar nada mais é do que os membros que estão em torno daquela escola. Pai, professor, conselho, avô, avó, né? Então, todo mundo que faz parte daquela unidade escolar, para mim, é da comunidade escolar. Então, o nosso objetivo é receber relatos dessa comunidade. A gente vai tratar esse relato, verificar a veracidade desse relato e, a partir daí, a gente direciona para a autoridade competente. Quem é essa autoridade competente? É o diretor, o secretário e o prefeito daquele município. Então, essas são as autoridades competentes. Essa autoridade competente, através da nossa resolução 03 de 2018, tem um prazo de até 10 dias para me dar esse retorno. Tudo isso via aplicativo, que a gente vai acompanhar agora, e via um sistema que esse diretor, secretário e prefeito, devidamente cadastrado, devidamente apresentado a ferramenta, ele tem a obrigatoriedade de me dar esse retorno. Só para vocês terem uma ideia, quem não teve a oportunidade de andar nas escolas municipais ou estaduais do seu estado, todo diretor, ele tem uma pastinha com 50, 100 ofícios, memorandos, direcionando alguma possível irregularidade ou uma regularidade para o seu secretário de educação. Então, ele faz aquele problema ali, estou com problema de porta, de goteira, de ar-condicionado, de ventilador, e ele encaminha para esse secretário de educação para uma medida cabível. E aí eu digo com toda a sinceridade para os senhores que esse secretário ele recebe, dá o recebido, e aí isso é engavetado e aí nunca se tem um retorno. O nosso aplicativo ele vem de contra isso. Então o secretário, prefeito e o diretor têm um prazo de até 10 dias para me dar um retorno. Ele não vai me dar a solução do problema, mas ele vai me dar um retorno. Então a gente orienta o seguinte, continue mandando seu ofício, mas faça essa demanda via aplicativo, que pelo menos um afago, um carinho, um retorno você vai ter. Então esse é o nosso objetivo. Para contextualizar, o nosso aplicativo é bem jovem, ele foi fundado agora 28 de março de 2018, então nós temos 7 meses de jornada nesse aplicativo. Jornada essa que eu digo que já está colhendo bons frutos, que a gente vai ver aí que a gente já tem bons retornos, boas resoluções de problemas. A gente fez o start inicial na região metropolitana de Belém e nós abrimos um pouco mais para os municípios próximos, para que eles pudessem vir ao tribunal, e a partir daí a gente capacitou e credenciou todo mundo. Vocês vão ver aqui a parte do aplicativo, mas por trás disso existe um sistema onde o gestor ele é cadastrado e tem login e senha, ele entra, ele recebe esse relato e, como eu disse, ele tem um prazo de 10 dias para me dar esse retorno, então tem um sistema por trás disso. E a partir das nossas capacitações, a gente foi abrindo mais municípios, né? Hoje nós temos 144, então nós já estamos efetivamente em 120 municípios. A gente espera que até ano que vem aproveite o gancho das próximas capacitações para que a gente chegue nos 144. Então, só para contextualizar, então é assim que funciona. Então, o nosso aplicativo tem este formato, um aplicativo bem simples, bem dinâmico, para a criança lá, o adolescente, ele consiga registrar o seu relato e mande para a gente. Quem tiver a curiosidade pode baixar aí na Play Store ou na Apple Store. Basta colocar TCM nas escolas e a partir daí baixar o nosso aplicativo. Depois que baixou, a gente tem um botão ali chamado Novo Cadastro, a gente vai efetuar o nosso cadastro, seja ele na condição de aluno, professor, funcionário, pais ou outros. E aí a gente tem esse formulário de cadastro, eu vou colocar meu nome, meu CPF, meu município, e-mail e criar uma senha. É importante deixar claro que o demandante, que o relatante, ele tem a sua fonte preservada. Em nenhum momento o professor, o diretor, o secretário ou o prefeito tem o conhecimento de quem está mandando esse relato, então essa fonte é preservada. E aí nós temos de braço aberto aí nosso amigo açaizinho, né? Observe que abaixo do açaizinho nós temos 5 botões: relatar, relatos, perfil, a nossa resolução e o botão sair. Quando eu clico no botão relatar, e aí que é o interessante do nosso aplicativo, nós temos 13 possibilidades de relato. Essa é a versão 1.0, nós já estamos desenvolvendo a 2.0, colocando outros botões. Por exemplo, a parte de transporte escolar, que nesse momento não foi abarcada, mas no 2.0 a gente já tem ela devidamente cadastrada. Então, observe que a gente tem a possibilidade de abastecimento, acessibilidade, aluno fora da escola, auditório, banheiro, biblioteca e assim por diante.
Então, imagine que eu quero fazer um relato sobre um abastecimento. Quebrou minha caixa d'água, eu estou com falta de água na minha escola, eu clico em abastecimento e aqui me aparecem 3 possibilidades. Eu seleciono o meu município, eu escolho a escola que eu quero oferecer esse relato e eu vou digitar o relato. Eu tenho 2 botões ali no segundo momento, ali na minha direita. O clipe e a câmera. O clipe significa o seguinte: eu bati a foto, estou sem internet naquele momento, essa foto vai para a minha galeria, eu aperto no clipe, extraio a minha foto e envio. Se eu tiver uma internet condizente, eu clico na câmera, bato a foto e envio. A gente precisa deixar claro que a gente só aceita relatos com foto. A foto, ela significa o seguinte: ela vai materializar que aquela informação ela é meramente verdadeira. Por que meramente verdadeira? Porque a gente já recebeu relatos com o famoso trote. Então, eu tenho município de Belém, eu não gosto do diretor da escola X, eu marco aquela escola e ponho uma foto qualquer dizendo que é daquela escola, e a gente manda, o diretor responde para a gente: olha, essa escola não é minha, e a gente exclui esse relato. Então, é assim que funciona. A partir daí, eu tenho o botão de relatos, e aqui é o mais interessante. Aqui o cidadão ele consegue acompanhar qual o status está aquele relato dele. Eu tenho ali ó, o botão de relatos resolvidos, em análise, em validação, em atraso, cancelado, em execução e em auditoria. O que isso me representa e o que isso significa na prática? Lembra que eu falei que o diretor ele tem uma pasta com X ofícios ou X memorando direcionando ao secretário? Essa pasta ela foi convertida de maneira digital. A colega que passou anteriormente colocou: a tecnologia não para. Então, a gente está fazendo isso aqui. Sempre que um relato chega para a gente no tribunal, vai aparecer ali o número 1 em validação. Em validação significa o seguinte, que nós estamos avaliando se aquela informação é meramente válida. Eu posso cancelar ou eu posso aceitar e ele passar para o status em análise. Como que eu cancelo? Eu cancelo, voltando aqui, se o meu relato lá, ó, a minha categoria que eu cliquei é abastecimento e o meu texto está falando de banheiro, esse relato já é excluído automaticamente. E se ele não vier com foto, a foto eu materializo que aquela informação é meramente válida. Então, se o meu status, meu texto, meu título, abastecimento não tiver condizente com o que eu escrevi e não tiver foto, eu já excluo. E eu explico no meu sistema que ele foi excluído ou foi cancelado porque não está condizente, não possui foto. Então, ele sai do amarelinho em validação para o cinza ali cancelado. Esse relato vai cancelado e quando o usuário que mandou para a gente aperta no botão, vai aparecer todo o histórico da conversa. Se eu aceitei esse relato, eu já passo para em análise. Em análise significa o seguinte: o TCM validou essa informação e direcionou para o diretor, o secretário e o prefeito. Como é que funciona isso? Isso vai ser direcionado dependendo do grau de complexidade. Por exemplo, eu recebi um relato falando que uma tampa de vaso sanitário está quebrada, ou uma lâmpada está queimada, ou uma porta está quebrada. Tá? Isso é um problema de baixa complexidade, eu vou direcionar para o meu diretor, daquela unidade escolar que a gente selecionou anteriormente. Sempre com cópia para o secretário e para o prefeito. Então, se eu direcionei para o secretário, vai com cópia para o diretor e para o prefeito e assim sucessivamente. Então, ele tem um prazo de 10 dias para me responder. Se ele não responder, passa para em atraso. Eu mandei para o diretor, ele não respondeu, passa para em atraso. Automaticamente, eu já direciono para o secretário. O diretor perdeu a oportunidade de responder. Então, o secretário já sabe que na escola tal, um diretor não respondeu. Se o secretário não respondeu, não tem problema, eu passo para o prefeito. E assim a gente encerra essa cadeia de comando. Mas o prefeito também não respondeu. O que eu faço? Ele passa para em auditoria. Em auditoria significa o seguinte: eu mandei essa informação para um conselheiro relator daquele município e ele vai tomar as medidas cabíveis. Fábio, quais são as medidas cabíveis? Nesse primeiro momento, pela nossa resolução, ela pode ser um contato telefônico, uma auditoria operacional ou uma inspeção em loco para saber o que está acontecendo. Mas o diretor ele disse o seguinte: olha, TCM, eu vou resolver esse problema em 5 dias. Não tem problema. Ele sai de em análise azul para em execução em laranja. Então, a gente vai ficar
aguardando a resposta se ele vai resolver ou se ele não vai resolver. Mas o mais interessante de todo esse grade de status é que o usuário está acompanhando na palma da mão o desenrolar da tramitação. Então ele sabe, poxa, o meu diretor respondeu que em 3 dias essa lâmpada vai estar colocada no lugar. Se colocou, o diretor tem a obrigação de mandar para a gente uma foto com a lâmpada, dizendo, ó, o problema foi solucionado. O aluno, se ele se der por satisfeito, ele encerra esse relato. Se não, ele abre um novo relato, dizendo, olha, negativo, ele mentiu, não tem lâmpada não, essa tampa de vaso não foi colocada. E a gente abre o processo de novo e fica rodando esse fluxo. A gente não omite ou não esconde nenhuma informação que está ali. Então, em todas as nossas capacitações, a gente diz, ó, responde aquilo que efetivamente é. E aí, o que eu digo? Volto na questão da pastinha lá. O diretor, quando ele manda para a gente, o diretor está mandando os alunos mandar essa informação. A gente manda para o diretor de anexo o ofício, ó, isso aqui eu não consigo mais resolver, está aqui o ofício pedindo. A gente automaticamente já manda para o secretário. Então, essa é a nossa grade de status. Aqui a gente tem um perfil, se eventualmente você errou algum dado ou colocou alguma informação errada, você tem a possibilidade de vir ali do lado da nossa logo, ter uma canetinha, você clica ali e edita o seu perfil. E aqui, ó, a gente está desenvolvendo um site, nessas nossas andanças aí pelos interiores, a gente está desenvolvendo um site chamado de Boas Práticas. O que significa Boas Práticas? O nosso site ele tem o intuito de fazer o seguinte, mostrar, às vezes eu estava em Paragominas, visitei 10 escolas lá, uma escola do lado da outra, bastava dobrar a esquina, uma escola do lado da outra tinha uma boa prática e a outra não tinha. Então o intuito desse site é mostrar a boa prática de uma escola, você manda a sua boa prática, a gente verifica se realmente é uma boa prática, disponibiliza no site que a escola vizinha pode abordar. Isso aí é uma escola muito interessante, eles chamam isso aí de sala de vídeo, né? O que significa essa sala de vídeo? O diretor foi no cinema, essa televisão está atrás de um bocado de pallet, então o próprio aluno foi, lixou, pintou, envernizou, e dentro do cinema ele pegou esses recortes, né? Você observa aqui que tem essa Mulher Maravilha, Capitão América, Homem de Ferro. Então, uma vez no mês, ou ao término daquela avaliação curricular, a melhor turma tem direito a assistir um vídeo. Então, isso aí é fantástico. Os próprios alunos colaboram um com o outro para quê? Vocês podem achar que é brincadeira minha, mas no interior do Pará é muito carente. Então, a garotada não tem acesso a cinema, a vídeo, a celular, a televisão. Então, um negócio desse é uma ferramenta fantástica. Outra boa prática, uma horta. Então, os alunos vão, plantam e ao término, aí, quando, no momento da colheita, esse plantio é doado para a comunidade. Então, uma outra boa prática que a gente tem aí. Esse aí é muito interessante. Esse senhor, o nome dele é João. Então ele desenvolve, eu vou usar o termo brinquedo, mas a gente sabe que no fundo isso aí não tem nada de brincadeira, é um trabalho muito sério. Ele desenvolveu várias ferramentas, tudo artesanal. Esse garoto está à esquerda, o nome dele é Antônio. Ele tem síndrome de Down e uma dificuldade tremenda na parte motora. Então o João colocou várias tampas, né, de várias bitolas diferentes. Para o Antônio, ele estava com exatamente 3 meses de escola, foi incorporado na escola e tinha dificuldade para achar as bitolas certas e tal. Então, isso é uma boa prática, ele pode doar o conhecimento dele para outras escolas do estado, para que esse trabalho continue e seja desenvolvido. Então, era isso que eu tinha passado, nosso aplicativo. A gente está inteira à disposição, a gente já fechou vários termos de cooperação técnica com outros tribunais de contas, a gente já fez essa apresentação para o TJ do Pará e a gente fez a doação do sistema também para o TCE. Por trás disso, eu gostaria de dizer que existe todo um sistema onde a gente cadastra diretor, secretário, prefeito, para ter essa troca de informações e a gente está lá no tribunal à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso aplicativo. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado, Fábio. Rosângela, aplicativo muito interessante, realmente, é a possibilidade do cidadão, do aluno, né, acompanhar todo o trâmite do processo. Achei bem legal. E queria agora agradecer a participação de vocês e convidar para... A gente, infelizmente, não tem tempo de novo para perguntas. Realmente, por favor, coloquem no... O horário nos matou, né? Coloquem suas perguntas no papel que está sendo distribuído e a gente, com certeza, vai passar para eles e eles responderão, né? E convidar o professor Florian Madruga para fazer a entrega aqui dos certificados e encerrar esse painel.